Salmos 120, o versículo 1 diz: Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Amém? Peça, graça e paz, igreja. Vamos iniciar mais um culto, hoje sob a direção da Gilban. E peço a amada igreja a ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Convido o grupo Raízes. Oi. Amém? Quem aqui está feliz, diga um amém. Amém. Meu Deus, que amém mais baixo. Quem aqui está feliz, diga um amém bem forte. Amém. Amém. Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez louvando o Senhor. Amém? Então vamos louvar com aquele que está feliz. Ainda de pé, irmãos, vamos ter um momento de nossa leitura bíblica. Peço à amada igreja a abrir suas Bíblias ou acompanhar aí no projetor.
Vamos fazer uma leitura no Salmos 18, os versículos do 1 ao 6. Salmos 18, do versículo 1 ao 6. Amém? Gostaria que os irmãos lessem comigo. Então, se os irmãos puderem acompanhar no projetor, para a gente estar numa mesma versão, amém? Salmos 18, 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouvi a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Vamos ter um momento de oração. Gostaria que o pastor Emerson fizesse essa oração e também incluísse o pedido do filho do diácono Isaías, né? O neto dele, né? Amém? Oremos. Senhor, nós agradecemos por esse momento, Amém. A igreja pode sentar. Nesse momento, eu convido o nosso pastor Roberto Ricardo para as boas-vindas e comunicações. Meus amados, pela graça de Deus, estamos mais uma vez, mais um domingo, reunidos aqui neste santuário, neste templo, para louvar, adorar ao nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome dele, Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E como acontece sempre terceiro domingo, a nossa juventude está com a oportunidade de dirigir o culto, não é? A gente vai ter que trabalhar muito para que as pessoas, também adultas, né, saibam que o culto não é só para o jovem. Parece que alguns dizem assim, é do jovem, né? Mas no segundo domingo, culto com a direção das mulheres, né? E terceiro domingo com os jovens. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus, neste domingo, dia 19, não é? Pelo calendário, hoje é o dia de São José, não é? Também o dia da artesã, aí nossa irmã Sônia, irmã Stephanie, né? Irmã Maria também, né? Artesã, dia do marceneiro, né? E etc. E o dia de estarmos aqui é o dia do Senhor, na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nossa saudação a todos que estão presentes aqui neste templo. Também hoje estamos no rádio, né? A Rede Cristã Brasil. Então, nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso programa, nosso culto hoje, sejam bem-vindos e sejam abençoados nesta noite com a nossa programação aqui da Igreja Batista Jardim Nazaré. Palavra do pastor Roberto Ricardo. Queria lembrar as irmãs que vão próximo sábado
para a Casa Amarela, a Assembleia Anual da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, 8 horas aqui no templo. E lembrando que a recomendação é que as mulheres vão de saia pretas e a blusa lilás, né? Então, se você vai, essa é a recomendação. Eu já tenho uma blusa lilás, uma camisa, né? E também tem a calça preta. Eu vou guiando, mas estou presente lá, ser, como sempre, né? Mensageiro de honra, né? Os pastores que estão sempre presentes. 8 horas, nós iremos pela manhã, após o almoço. Então, nós retornamos e, à noite, tem um compromisso, Igreja Batista Esperança, também aniversário daquela União Feminina Missionária. Há outras igrejas também com programações, mas a gente não pode atender a todos, não é? Bem, então, essa é a nossa palavra nesse instante, em nome de Jesus. Vamos continuar com o louvor. Convido o grupo Raízes. Convido novamente a igreja a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Vamos louvar o Senhor com a música Eu Quero é Deus. Eu quero é Deus.
né? O pessoal da Igreja Batista, lá de Alberto Maia. Nesse momento, é um momento de comunhão. Então, a igreja se abraça, aperta a mão, mata a saudade. Então, sintam-se acolhidos pela igreja, abraçados, amém? Então, vamos louvar, ter um momento de comunhão com a música Alegrei-me. Hoje foi muito abraço, só não deu tempo. As músicas estão muito curtas, né? Temos que aumentar. Amém? Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com a música Me Derramar.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que nosso Deus abençoe. Amém. Então vamos continuar os louvores, né? Louvar o Senhor. Como é bom louvar o nosso Deus, né? Eu convido agora as mulheres, o grupo de mulheres, para louvar o Senhor nesse momento.
Amém. No Salmos 22, versículo 25, diz o seguinte: na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Amém? Com essa palavra, eu convido o grupo de homens para louvar. Amém. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Amém? Com essa palavra, vamos ter nosso momento do ofertório. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nessa amada igreja, se colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas retirados. Eu convido a nossa irmã Alice a fazer essa oração de agradecimento ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz:
Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Amém? Com essa palavra eu chamo o grupo Kairos para o seu momento de louvor, de adoração ao Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. Escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. Quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Senhor, quem temerei, a quem temerei, pois eu sou teu, Jesus.
vamos ter nosso momento da palavra, mas antes queria ler os Salmos 42, os versículos 7 e 8. Gostaria que a igreja lesse comigo. Lu, pode colocar, por gentileza? Amém? O Salmo 42, 7 e 8. Vamos ler juntos. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. O 8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Com essa palavra, eu chamo o pastor Roberto para a apresentação do pregador dessa noite. Amém? Missões. Estamos no mês de missões mundiais. Ali está o cartaz e o versículo, a divisa, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura aqui, todas as pessoas do mundo precisam ouvir a palavra de Deus. Eu falei aqui sobre São José. Alguém pode até ignorar, né? Uma igreja evangélica falando de São José. Sim, quando morre alguém, se faz um culto em memória daquela pessoa, né? Santo significa separado. O povo de Deus, o povo de Israel, um povo santo, um povo separado entre todas as nações para ser uma bênção para todas as nações. Se você olhar no seu livro, na sua Bíblia, você que está em casa pela Rede Cristã Brasil, FM, você vai ouvir que isso é o livro aí, abre a sua Bíblia, tem lá, Evangelho segundo S. Marcos, São Marcos, não é? Marcos nem apóstolo foi, mas é um homem santo no sentido de se dedicar à Escritura. E José, não é? O pai adotivo de Jesus, aquele que criou, não é? Aquele que fez parte da família de Jesus, que criou, que ensinou a profissão daí, de hoje de São José, porque ele é carpinteiro. Então, santo, não que a gente adore agora, né? Que a Bíblia fala depois da morte, agora segue-se o juízo, mas um homem que deve ser lembrado, como Maria também. Algumas pessoas acham que os crentes não gostam de Maria, mas uma mulher santa, no sentido de escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe do nosso Messias. E por isso essa explicação. Já pensou, José, está noivo, você está noivo, depois a sua esposa está grávida, e agora faria o quê? O que foi que você fez, mulher? Não é? Mas não foi assim, ele queria, não é? Então é um homem que Deus falou com ele e ele segurou aquela barra, principalmente naquela época. Missões. Antes do pregador, vamos cantar o hino de missões, um dos hinos, não é? Que é o 437, porque nós temos uma responsabilidade. Segundo domingo de abril, o levantamento da oferta para missões mundiais. Nós temos quase 2.000 missionários mantido por você, que é dizimista nessa igreja. Você que deu essa oferta aqui. Nós estamos no mundo inteiro, através da Convenção Estadual, da Convenção Nacional Brasileira, Junta de Missões Mundiais. Então, quando você entrega a sua oferta, quando você vê a igreja, quando você participa, você está também evangelizando o mundo através da igreja, aqui, os presentes, que estão através do rádio, não é? Os que estão através da internet, também através das nossas juntas missionárias. Em Pernambuco temos 84 missionários mantidos por nós, e no mundo inteiro, missões mundiais, 190 países nós estamos presentes. 437, boas novas, né? Vamos lá? Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Olha o coro aí, o que é que diz? Que Deus nos ama, contente. Está todo mundo triste, é? Vamos agora cantar bem forte, não é? Olha lá, a segunda estrofe.
Ó, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, as contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca, por descuidarmos do mandado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, as contentes proclamai. Disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus de eterno amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, as contentes proclamai. Ó, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, as contentes proclamai. Ele o que vem, mas antes dessa vinda, apregoai a graça e seu amor. Que estejam prontos todos os remidos para aclamá-lo, Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, as contentes proclamai. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso também agora. Bem, mas eu quero convidar aqui Luiz Henrique, é o nome do meu irmão, caçula, um dos irmãos, e vai trazer o recado de Deus aqui nesta noite. Ele já esteve outra vez, não é? E agora está na Igreja Batista Alberto Maia, ok? Trouxe aí um grupo. Também pensei que era só baterista, né? Mas também. Seja bem-vindo em nome de Jesus, traga a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite e vamos ouvir o que Deus tem para nós através do nosso irmão, o pregador desta noite. Eu vim assim bem à vontade hoje, viu? Você que visita, eu não vim assim não, de paletó, gravar tudo bonitão, não. E hoje quando eu me arrumei assim, eu digo, não, culto jovem, né? E eu estou assim mais leve hoje. Vamos ouvir o Luiz Henrique com a pregação da palavra do Senhor. Graças e paz a todos os irmãos, amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Estamos no mês de missões e nada melhor do que falar também, mais uma vez, sobre Jonas. Eu estive aqui da primeira vez e falei sobre o mesmo personagem, só que do capítulo 1. A gente vai dar continuidade agora, então, falando do capítulo 2 de Jonas.
Esse capítulo que parece um salmo, né, uma oração que ele faz dentro do ventre do peixe. A gente vai dar uma recapitulada de quem foi esse profeta do Senhor. E eu vou ler aqui o capítulo 2, tá? Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Lemos aí até o versículo 6. Quem foi então Jonas, o profeta Jonas? O profeta Jonas, ele apareceu já no livro de Reis, tem uma citação dele. Ele é filho de Amitai, como diz no capítulo 1, e Amitai era profeta, e consequentemente também Jonas, ele foi um profeta, da linhagem de profetas, e ele era da tribo de Zebulon, da tribo do norte de Israel, onde a capital era Samaria. E Jonas, ele teve então esse chamado do Senhor para pregar em outra nação. Ele é o único profeta do Antigo Testamento que ele foi chamado para pregar ou para profetizar fora do reino de Israel. Todos os profetas que a gente vê, Amós, Jeremias, Isaías, todos pregaram dentro da região de Israel. A profecia sempre foi para o povo. E Jonas, ele é o único que prega para fora de Israel. Assim como todo o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração do que vai acontecer no Novo. Jonas é a prefiguração do que viria depois, os apóstolos, quando eles se dispersaram e entenderam que a salvação não era apenas dos judeus, a salvação era para todo o mundo. Ele não ficava exclusivo ao povo de Israel. Então, Jonas, ele já foi esse primeiro profeta que Deus já tinha levantado para mostrar a salvação não é de Israel. Inclusive, no final do capítulo 2, Jonas entende que a salvação ela é do Senhor. Tá? Então, Jonas, ele é mandado por Deus para pregar aos ninivitas, né? E para a gente tentar entender mais ou menos a recusa de Jonas ter não querido, né? Ele fugiu, na verdade, para não pregar aos ninivitas. Por quê? Nínive, ela era a capital da Assíria. A Síria era aquele povo que naquele tempo era o que reinava no mundo todo. Eles eram os mais fortes, os mais poderosos e os mais violentos. Eles eram terríveis quando invadiam outras nações. E Jonas, por ser profeta e filho de profeta, tiveram cerca de 14 incursões dos assírios na região de Israel durante todo o tempo. E Jonas, ele cresceu com isso. Qual era a estratégia principal dos assírios? Eles sempre, quando atacavam um povo, a primeira coisa que eles faziam era destruir o rei, pois sem o rei não haveria a força militar, eles estariam desgovernados. Depois disso, eles atacavam o templo do Senhor, porque aí o povo ele estaria sem Deus e seria mais fácil escravizar aquele povo. E a última coisa que eles faziam era atacar os profetas, que era a única coisa que sobrava depois que o templo era derrubado, então as pessoas iriam recorrer aos profetas. Jonas, por ser filho de profeta, sempre que via que os assírios estavam chegando, era um terror, porque ele sabia que a vida dele estava a prêmio, porque ele era um dos alvos principais dos assírios. Nínive era a capital da Síria, e Jonas, por ter crescido achando como todo o povo de Israel, inclusive no Novo Testamento, os apóstolos tiveram tremenda dificuldade em entender que a salvação não era só para os judeus, porque essa cultura já vinha de antes. Então, todo o povo de Israel não acreditava que a salvação viria para alguém que não fosse dessa nação. Então, Nínive já seria a carta fora do baralho. E por todo esse currículo que existia dos assírios, aí era pior ainda. Jonas cresceu odiando todo o povo assírio. Não só Jonas, mas como todo o povo de Israel. Então, essa foi talvez a principal recusa de Jonas, por ele ter fugido para não seguir os conselhos ou o que Deus havia chamado ele para fazer, né? No capítulo 1, Jonas é mandado e ele foge e é lançado ao mar, né? Esse é um breve resumo do capítulo 1. Jonas é chamado por Deus, ele diz que se propõe a ir, mas ele se propõe a fugir.
desce a Jope, pega o navio e vai para Tarsis, que é o caminho completamente contrário. Se aqui é o porto de Jope, aqui é Nínive, ele fugiu para Tarsis, exatamente para o contrário. No meio desse percurso, Deus manda uma tempestade, os marinheiros nem conseguem ir tão longe, tanto é que no capítulo 1 eles tentam remar para poder chegar na terra, porque estava perto, mas ainda assim, quanto mais eles remavam, o mar ficava mais enfurecido ainda, e Jonas diz, né, que o motivo pelo qual o mar está enfurecido é por conta dele. Então, os marinheiros lançam ele no mar, e esse capítulo 2 é justamente agora, quando ele está afundando no mar, em que ele faz essa oração dentro do ventre do peixe. E esse capítulo 2 ele é muito atacado por alguns críticos, porque ele foge meio que do gênero literário. O que é isso? Jonas está o tempo todo narrando um fato. Eu fui para cá, eu fui para lá, eu peguei um barco, eu fui não sei aonde. E quando chega no capítulo 2, parece uma poesia, como a gente leu aqui, né? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu do ventre do abismo. Isso parece muito com o livro dos Salmos. Tem muitos salmos parecidos com esse. Inclusive a gente leu alguns também durante o culto, né? Mas o que a gente pode dizer é que tudo que foi escrito foi depois da história. Ele não estava dentro do peixe com papel escrevendo, não. Ele passou por toda a história, e depois que ele voltou a Israel, ele escreveu tudo o que aconteceu. Então, nada melhor do que um israelita que cresceu no templo do Senhor, ouvindo os salmos, escrever o seu momento de angústia como um salmo. Por isso que não há nenhuma dificuldade assim em entender esse capítulo 2 especificamente, tá? Então, a gente vai ver aí o versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E é muito interessante ver que durante toda a história, pelo menos até o capítulo 2, desde o episódio que ele sai, que ele vai para Jope, até esse episódio que ele cai no mar, em nenhum momento Jonas ora. Ele só deixa para orar nesse momento, quando ele está afundando, quando ele percebe que não há mais saída para ele. Jonas ele não ora quando está no navio, apenas no fundo do mar, no ventre do peixe. E se a gente pudesse tirar uma aplicação, pelo menos desse primeiro versículo, Deus ele pode nos colocar no fundo do mar para que possamos lembrar dele. Aqui no capítulo também diz que Jonas, quando fez a oração, ele disse que lembrou do Senhor. E muitas vezes a gente só deixa para lembrar do Senhor ou para orar ao Senhor quando a gente está no fundo do mar, quando tudo parece perdido, quando a gente percebe que não há mais saída, porque para Jonas ser lançado no mar enfurecido significava a morte. Então, no leito de morte, praticamente, Jonas orou. Então, ele só deixou para orar naquele momento. Ele não orou, ao menos, para dizer a Deus porque não queria ir a Nínive. Ele não orou no navio, pedindo que Deus o perdoasse ou algo do tipo. Ele só deixou para orar no final, na beira da morte. A gente vai ver lá, algumas palavras que são usadas realmente são palavras de morte. Ele já tinha, dado as cartas já, ele já tinha se dado por vencido. Mas ele só deixou para orar nesse momento. E é um exemplo do que a gente não deve fazer, né? A gente não deve fazer as coisas de deixar para a última hora. A gente deve pedir orientação ao Senhor antes, mas ainda assim, Jonas ele fez isso, e por vezes Deus ele coloca esses intempéries na nossa vida, porque a gente só vai lembrar do Senhor quando está tudo ruim. Então lembre do Senhor enquanto não está tão ruim ainda, porque pode ser que Deus permita que surja para você uma grande tempestade, para que você seja lançado no fundo do mar, para que aí enfim você possa lembrar do Senhor. Tá? A gente vai agora para o versículo 2, que é quando de fato começa a oração de Jonas. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Essa palavra aqui, ventre do abismo, a gente sabe que ele realmente está no ventre do peixe, né, na barriga do peixe, mas no hebraico, quando ela foi escrita, a palavra que foi usada aí foi a palavra Sheol, que significa sepultura. Por isso que alguns estudiosos acreditam que até Jonas possa ter morrido e ressuscitado. Não é necessariamente obrigatório a gente ver dessa forma. Porque alguns pensam assim, para poder se parecer mais com o que Cristo disse lá no Novo Testamento. Da mesma forma como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, eu passarei 3 dias no ventre da terra para depois ressuscitar. Então, não necessariamente Jonas precisava ter morrido, mas a sensação foi de quase morte. Tanto é que a palavra que ele usa é essa. Ele está muito perto, à beira, a um passo da morte. Ele está vendo o Sheol, ele está vendo a sepultura, ele está vendo a morte. Não há mais saída para ele, pelo menos é o que ele pensa, né? E a coisa mais interessante desse versículo 2 que a gente pode notar é o seguinte, que apesar de tudo que aconteceu,
toda a desobediência de Jonas para com Deus, o mais interessante ver aqui na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Então, apesar de tudo que Jonas tinha feito, Deus ainda assim ouviu a oração. É a coisa mais impressionante que a gente pode ver nesse versículo. Esse versículo 2 é meio que um resumo do que seria o capítulo 2 todo, né? Ele clama ao Senhor e o Senhor responde a ele. Depois ele é vomitado pelo peixe, né? Então, esse versículo 2, se a gente pudesse resumir o capítulo 2, seria esse versículo. E é incrível como Deus ouve. Jonas, no ápice da sua obediência, na parte mais alta do seu pecado, ele faz a oração e Deus o ouve. Deus poderia ter feito qualquer coisa, Deus poderia não ter ouvido ele, porque ele só deixou para clamar na última hora, quando ele viu que não tinha mais saída. No ápice da sua desobediência, depois de ter feito o oposto do que Deus ordenara, Jonas clama, e por incrível que pareça, Deus ouve a oração de Jonas. Jonas desobedeceu de forma intencional. Então, não foi um tropeço de Jonas. Jonas ele foi desobediente do começo ao fim. Ele comprou a passagem, ele desceu a Jope, ele viu o horário do navio, ele escolheu o destino, que era o mais longe, ele foi intencionalmente a fazer a desobediência do começo ao fim. Não foi um simples tropeço. Jonas estava com a intenção, literalmente, de desobedecer e não fazer o que Deus mandava, mesmo sendo ele um profeta. E ele deixou para clamar quando não havia mais saída, quando já não tinha mais nenhuma escapatória para ele. E Deus ouve a oração de arrependimento sincera. Não se envergonhe de orar por achar que Deus não ouvirá. É uma outra aplicação que a gente pode tomar. Apesar do maior tribulação que a gente esteja passando, por maior que seja a quantidade ou o tamanho do pecado que você fez, Deus ele ainda ouve a nossa oração. Apesar de todo o embaraço que a gente fez, de onde a gente chegou, de tudo que a gente fez de errado, de toda a consequência que a gente está levando por conta disso, Deus ele não deixa de nos ouvir. A gente vai ler o livro de Reis, um versículo apenas, tá? Livro de 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38. Primeira Reis 8, 38 diz o seguinte: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, toda oração e súplica de qualquer homem ou todo o seu povo, Deus, ele ouve. Então, é normal que em nossa vida a gente passe por momentos muito difíceis, alguns causados por nós mesmos, outros não, como por exemplo foi o caso de Jó. Jó ele não pecou para que todo aquele mal sobreviesse sobre ele, mas Jonas sim, ele pecou por ter desobedecido ao Senhor. E independente da situação que tenha acontecido, independente de que momento da sua vida você esteja, se você acredita que você está no leito da morte, assim como Jonas esteve, ainda assim, nesse momento, você pode clamar ao Senhor. Se você entendeu o seu pecado e você se arrependeu dele, Deus ele vai ouvir a oração. Ele não recusa a oração daquele arrependimento sincero. Então, a gente tem também o exemplo do ladrão na cruz, na crucificação de Cristo. Ele estava literalmente no leito de morte, aquele era o último momento. E o que foi que Cristo disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, às vezes Satanás ele quer colocar na nossa cabeça essa armadilha de que a gente já pecou tanto, a gente já fez tanto de errado, eu não vou nem orar para Deus porque eu estou com vergonha. Isso é uma artimanha do maligno. A gente não pode parar para prestar atenção nesse tipo de coisa. Se a gente peca, se a gente erra, não interessa o tamanho do nosso pecado. Se a gente se arrependeu, Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir. Se o arrependimento ele for sincero, ainda que seja no leito de morte. E esse versículo 2, né, ele é um resumo, então, do que seria
todo o capítulo 2 de Jonas, ele fala desde o começo, né, que clamou ao Senhor na sua angústia e Deus ouviu a oração dele. E é muito interessante que em nenhum momento Jonas pede para que Deus o livre do ventre do peixe. Em nenhum momento ele pede para sair daquela situação, mas ele se arrependeu e clama ao Senhor, mostrando então o seu arrependimento. A gente vai agora para o versículo 3. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então Jonas ele estava afundando cada vez mais. Esse versículo ele é muito parecido também com o 5º, né? Que diz que cada vez mais ele está se afundando. Então ele diz que as ondas estão passando pela cabeça dele e ele está vendo o abismo que a gente já viu essa palavra, né? Está chegando cada vez mais perto da sepultura, ele está chegando cada vez mais perto da morte e ele está afundando cada vez mais. Então ele só está indo mais a fundo no mar. E o que é que a gente pode tirar de lição desse afundamento de Jonas? Foi um versículo que a gente leu, eu queria inclusive que colocasse, que é o Salmos 42. Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Perceba a semelhança desse versículo de Salmos com o que Jonas escreve. Então, justamente isso. Esse capítulo 2 de Jonas realmente parece um salmo, porque é de fato um salmo, porque ele, como judeu, cresceu vendo isso e escutando isso, então é isso que ele fala. Então, o que é que a gente quis dizer que um abismo chama outro abismo? A partir do momento que a gente erra e a gente tenta consertar, ou a gente não quer se consertar, um abismo vai chamando outro abismo. Se a gente pudesse fazer uma comparação, Jonas estava em Israel, ele desceu a Jope, de Jope ele desceu ao porão do navio, e do porão do navio ele desceu ao mar. Então, um abismo vem chamando outro abismo. Cada vez mais ele vai se afundando. E quando é que isso para de acontecer? Quando é que a gente para de cair? Quando acontece o arrependimento. É nesse momento que a gente se arrepende, que a gente pede ao Senhor, a gente clama, reconhece o nosso pecado, pede perdão, que é aí onde o peixe ele vai nos vomitar e a gente realmente consegue alcançar a graça do Senhor. Então ele se compadece da gente. Então esse abismo foi chamando cada vez mais um outro abismo e o destino de Jonas era cada vez mais descer. Versículo 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Esse versículo 4, essa palavra, quando ele diz aí, lançado estou, é a mesma palavra que era usada no Antigo Testamento, quando o marido ele rejeitava a sua esposa por adultério. Então, quando a mulher adulterava, o marido ele lançava ela fora, então ele descartava ela, ele deixava ela para lá. E é justamente essa palavra, esse mesmo termo no hebraico que Jonas usa aqui. Lançado estou de diante dos teus olhos. Então Jonas ele acredita que Deus o abandonou, Deus o deixou, Deus o largou de mão pela traição que Jonas tinha feito, pela desobediência que Deus tinha feito com ele. Então, a situação que ele está vivendo é essa. Eu estou cada vez mais afundando, eu vou morrer, não há como escapar disso, porque o Senhor me lançou, o Senhor me deixou lançado fora, o Senhor me rejeitou. Né? E a gente pode perceber a angústia do escritor quando ele fala isso. Ele diz que é no leito da angústia dele, e o mar está cada vez mais afundando, e as águas passam em cima da cabeça dele, e a onda passa em cima da cabeça dele. Então é realmente uma agonia e um desespero que ele está sentindo naquele momento. Ele não tinha como escapar daquela situação, assim como nós também não temos como escapar da nossa situação de pecador, se não for através de Jesus Cristo. O único que pode nos salvar, o único que pode nos tirar do abismo é o Senhor Jesus. Por quê? Assim como aquele que pecou, qual é o salário do pecado? É a morte. A gente pecou, estamos destinados à morte. E quando eu digo morte, não só a física, mas a espiritual também. Estamos todos destinados ao inferno. Se não for por conta da graça do Senhor Jesus, que nos tira desse lugar e nos dá a salvação, nós não conseguiríamos. Então, de fato, ele não tinha como escapar daquela situação. Ele estava realmente na figura do pecador sem Jesus Cristo. Se a gente pudesse fazer uma comparação, ele está descendo e não há como ele ser salvo, não há salvação, só depois que ele se arrepende e clama. E é justamente esse paralelo que a gente pode fazer com a nossa vida. A gente só consegue realmente se livrar de toda a amarração do pecado e ser liberto, e ser livre, e ser salvo
quando nós, de fato, entendemos a mensagem da cruz e aceitamos e passamos a viver o nosso propósito, o motivo da nossa vida é Jesus Cristo. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar afundando cada vez mais no abismo. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Os fundamentos da terra, se a gente pudesse entender qual é o fundamento de um prédio, de um edifício, são as sapatas, né, que está lá. Então, para o povo lá do Antigo Testamento, os fundamentos dos montes ficavam no mar. Então, Jonas está dizendo que ele está indo tão profundo que ele está nos fundamentos dos montes, ele está na raiz dos montes, ele está tão profundo que ele está conseguindo ver até o profundo da terra. E aqui ele diz também no verso 6, desci até a terra. A ideia é como se ele quase estivesse tocando no chão do mar, se estivesse indo tão profundo que ele está quase lá, está chegando na terra, está chegando no limite. E outra palavra muito interessante aqui é cujos ferrolhos se correram sobre mim. Se acreditava também que esse Sheol, que era o lugar onde os mortos iam, os hebraicos acreditavam que esse Sheol ele ficava debaixo do mar. Então, todo mundo que morria ia para lá. Então, quando alguém morria, se abria um portão lá no fundo do mar, ele entrava dentro, o portão se fechava, o ferrolho fechava e não tinha como mais sair. E é justamente isso que Jonas fala no verso 6. Cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Porque depois que o ferrolho foi fechado, não há mais como sair. Essa era a crença realmente da porta e do ferrolho. E é por isso que Jonas faz essa comparação. Eu estou vendo o ferrolho se correr pela minha cabeça. Não tem mais saída, não tem como eu sair. Depois que eu entrar no Sheol e o ferrolho, a porta fechar e o ferrolho fechar, não tem mais saída para mim. Não tem mais saída para mim. E o final do versículo 6 ele diz, né? Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então, essa é a parte que realmente o peixe está prestes a vomitar e lançar Jonas fora, né? Então, se a gente pudesse tirar uma aplicação, pelo menos dessa primeira parte do capítulo de Jonas, o que a gente poderia ver era o seguinte: não interessa a situação que a gente esteja, não interessa a qual abismo a gente tem se afundado, não interessa se a gente está no leito da morte, se a gente está vendo os ferrolhos da porta do Sheol se fecharem a nossa cabeça. Ainda assim, nesse momento, nós podemos clamar ao Senhor. E se tivermos de fato arrependido, Deus ele vai ouvir o nosso clamor e ele vai nos tirar dali. Mais na frente, Jonas ele completa esse salmo, né? São só alguns versículos para finalizar a carta, mas é basicamente isso, que ele é liberto e ele é salvo. O peixe é realmente a salvação de Jonas. O peixe vai cuspir Jonas na terra, em Jope de novo, e ele dessa vez vai para Nínive e vai falar o que Deus de fato o mandou fazer, né? Então, que a gente possa entender que nos piores momentos não interessa a situação que a gente está, não interessa o laço que a gente se iniou, Deus tem salvação para a gente, porque a salvação ela é do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Muito obrigado, pastor. Cada um tem o seu jeito, né? Pronto, microfone. Bem, aí tivemos a palavra do Luiz Henrique. De que, Luiz Henrique? Luiz Henrique de Menezes Albuquerque. Palavra de Deus para os nossos corações. Jonas. Vamos cantar um hino que vai, uma coisa que ele citou aqui, sobre a angústia, né? 236. Vamos cantar este hino neste momento. Vamos ficar de pé, porque 236. Atribulado coração. Jonas estava ali, não é? Naquela situação. E você sabe, né? Quando você está sem saída, a gente fica atribulado. E isso é uma coisa que foi citado no texto que nós acabamos de ouvir sobre Jonas. 236. 236.
Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Veja que a mensagem está dentro do tema de missões mundiais, não é? Jonas, que foi convocado para sair do meio do povo e pregar, não é, a outra nação. Assim somos nós, não é? Nós estamos no Brasil, não é? Mas temos que sair, que pregar, ou ir ou enviar alguém. Vamos cantar 433. Eis os milhões que estão aí precisando de ouvir da palavra do Senhor. 433. Agradecemos ao Luiz Henrique por trazer essa mensagem hoje aqui para a nossa igreja, e eu creio que outras virão através, né, da nossa juventude. 433 virão, e sabendo que o terceiro domingo do mês os jovens estão com a responsabilidade de trazer a mensagem. Quando possível, ele traz o pregador, quando não, o pastor prega, assim como também acontece com as mulheres no segundo domingo. Primeiro domingo, a celebração da ceia do Senhor. Lembrando, meus amados irmãos, hoje pela manhã nós tivemos o culto administrativo, a Assembleia Geral da Igreja, e na ocasião nós deliberamos, né, estaremos representando a igreja, oficialmente o pastor da igreja, como sempre, nas assembleias da Convenção Estadual e Nacional, mas também iremos com a nossa irmã Iraci Francisca Seabra, que vai também participar da assembleia, e do pastor Emerson Adriano, que vai também estar participando lá em Petrolina. Então, a nossa igreja faz o possível, né, para estar em todos os eventos da nossa denominação, da nossa associação. Ok? Agora na tela, 433. 433. Eis os milhões. 433.
443, né? Ah, esqueci, é 443. 443, estava diferente ali? 443. Desculpe a falha na tela, igual a da Atena, né? Na tela aí, bota na tela aí, 443. Agora sim, vamos lá? Bem forte. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irás as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as nossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra põe assim no céu. Vinde, pois, anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Bem, hoje você ouviu o Evangelho, então você que ainda não tomou uma decisão aceitando Jesus como Salvador, a hora é agora, onde quer que você esteja neste momento, pense na tua situação diante de Deus. Ele enviou esta igreja, enviou o seu Espírito Santo para te convencer nesta hora, através do culto desta noite. Portas abertas por todo mundo para a gente pregar, e portas abertas também, ainda está a porta que é Jesus para você entrar. Haverá um dia que a porta será fechada, o ferrolho será trancado, não é? Uma fechadura é mais fácil abrir do que um ferrolho, não é? Fechadura tem dois lados. Você, se fechar o ferrolho do lado de fora, se você não tiver acesso, a porta da graça pode fechar. Então, você que está atribulado, você que não tem Jesus como Salvador, abra o coração, aceite Jesus como seu Salvador para a sua felicidade eterna. Amém? Então, o convite está feito. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal, levante a mão, para que a gente possa ver, confesse diante da igreja a sua decisão. Se não, quando estiver à porta, você pode também comunicar a decisão. E você que está ouvindo pelo rádio, depois, se você fez essa decisão, entre em contato conosco e nós estaremos divulgando posteriormente a sua decisão ao lado de Cristo. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Desde já agradecemos a todos que vieram. Volte outras vezes para ouvir a palavra de Deus aqui no templo da Igreja Batista Jardim Nazaré.
Oremos. Amantíssimo Deus, nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome em toda a terra. Graças te damos, ó Senhor, por esse momento feliz, que estamos aqui concluindo mais uma atividade desta igreja. Culto de adoração ao teu nome, culto de testemunho, pregação e também promoção da obra missionária. Abençoa todos que vieram participar desta celebração nesta noite. Também te pedimos, ó Pai, que abençoe aqueles que não puderam vir. Tu sabes o motivo de cada um, quer seja trabalho, quer seja enfermidade, quer seja algo que impediu de estar aqui. Mas também, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão como Jonas, fugindo da sua responsabilidade de estar pregando o teu evangelho aqui através da igreja, com a sua presença, com a sua colaboração financeira, com as suas orações, com o seu testemunho. Tem misericórdia desses, Senhor. Toca em seus corações e traz de volta ao teu reino, para que eles não se sintam lançados fora, mas também participante e coparticipante da pregação do evangelho que o Senhor Jesus, teu Filho, nos entregou. Nós oramos com o perdão de nossos pecados em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre nós, agora e para sempre. Amém.